É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar da Covid, 5 anos após o início da pandemia. Eu converso agora com o Davi Wippe, médico infectologista, diretor nacional de infectologia da Rede D'Or e reitor do Centro Universitário FMABC. Doutor Davi Wippe, obrigada pela sua participação, uma boa noite. Boa noite, prazer te rever, né? Bem, doutor Davi, nós agora não estamos no auge da pandemia, nós falamos daqueles momentos críticos, o senhor esteve à frente aí do controle do Comitê de Contingenciamento de Emergências para a Covid aqui em São Paulo. O senhor, na época, pegou a doença e foi naquela fase inicial em que ninguém sabia como tratar. Medicamentos foram sendo testados, as pessoas foram morrendo, contaminação muito mais rápida do que se previa. Eu queria aproveitar para saber qual que foi o pior momento, o que o senhor sentiu como médico infectologista, com toda a experiência que o senhor tinha, naquele momento em que a pandemia acabou sendo também um fator político? Primeiro, ficar doente não é bom. Eu fiquei não tão grave, mas eu tive 12% do meu pulmão atingido naquele momento. Não sabia direito quem internava, quem não, e eu acabei não sendo internado. Então foi muito ruim. Naquele momento, eu tinha 3 cargos. Um diretor do centro universitário, o outro coordenador do centro de contingência e médico da linha de frente aqui na clínica. Eu cheguei a ter 75 pacientes internados ao mesmo tempo. Foi um caos. Mas seguramente o pior momento foi o embate político, que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não tinha cargo de governo, eu estava atendendo o pedido do governador, meu amigo João Dória. E, contra a vontade da minha família, eu aceitei porque eu sempre entendi, né, que, até pela minha experiência, anos informado, eu não poderia abrir mão de coordenar algo que eu tinha competência. Mas o embate político foi muito sério, muito grave, afetou a minha vida, especialmente dos meus familiares, filhos e netos, e com uma repercussão assim, inacreditável. Eu perdi metade da minha clínica. As pessoas me ligavam e diziam que eu era inimigo do povo, porque eu não havia declarado o meu tratamento. E assim foi. E chegou um momento que eu reuni minha família e falei, olha, nós vamos ter que ter muita resiliência para suportar tudo isso. Mas eu aprendi com a vida que a história conta, dito e feito, né? A história contou. E houve muita insegurança por parte dos médicos na adoção de tratamento, na escolha de medicamentos, até se perceber o que poderia dar certo. Eu lembro que demorou, inclusive, para a recomendação do uso de máscara. É isso mesmo. Eu, até por coincidência, eu fui chamado para ver o primeiro caso de Covid que foi internado no Einstein. A família me chamou. A hora que eu vi, era um caso mediamente importante, estava sendo muito bem conduzido pelos médicos do Einstein, não era necessária a minha presença. Mas era isso. Naquele momento, nós usamos os remédios para HIV, nós usamos cloroquina, que nós não sabíamos. Então, e até eu fiz parte do protocolo do Ministério, numa reunião com o ministro Mandetta, que nós mudamos o uso da cloroquina. Era para doentes internados e intubados. E nós resolvemos trocar para doentes internados pré-intubação por entender melhor a resposta inflamatória. Então, em todos os momentos, até que ficou claro que cloroquina e ivermectina não ajudavam. E aí as coisas aconteceram e que muda a história, sem dúvida, a vacina. Agora, doutor Davi, nós estamos num momento de aumento dos casos. Isso vem sendo registrado desde o ano passado, mesmo com a vacinação. O Brasil registrou mais de 100 mil casos e 500 mortes por Covid só neste ano, segundo o painel Coronavírus do Ministério da Saúde. Dados até o dia 15 de fevereiro. Foram 57 mil casos em janeiro, o maior número em 10 meses. Tem algo que explique esse novo crescimento? E eu queria saber agora, no Carnaval, se há risco de um contágio maior, porque as pessoas voltam a ficar aglomeradas. Primeiro, o Covid não acabou. Tanto na contaminação atual, como o Covid rebote e o Covid prolongado. Agora foi identificada uma nova cepa na China que tem o mesmo perfil do SARS-CoV-1.
Então, ainda em não humanos. Então, nós temos que ficar muito atentos. E há uma explicação muito clara aqui. Para nós estamos internando doentes graves, são os mais vulneráveis, ou com comorbidade ou idade, especialmente os não vacinados ou pouco vacinados. É absolutamente inimaginável que as pessoas ainda hoje se põem contra a vacina. Isso é o meu dia a dia. Por defender a vacina, por ter uma vasta experiência entendendo que a melhor forma de prevenção de doença infecciosa é a vacina, as pessoas, inclusive, vêm aqui para uma consulta para me contestar. Se você entra nas redes sociais, e eu não faço isso, mas hoje tem colegas médicos apregoando contra a vacina com milhões de seguidores. Não é incomum as pessoas dizerem que são contra a vacina, que é uma vacina genética não testada, que vai causar malformações, vai causar infarto. Que causa infarto não é a vacina, é o próprio vírus. A vacina tem efeito adverso, como tudo, mas pesando o risco-benefício, não há dúvida. Eu acabo de fazer uma revisão, uma meta-análise, com mais de 220 milhões de vacinados. E a conclusão é claríssima. Os efeitos adversos encontrados, que eles existem, são exatamente iguais os vistos nas pesquisas clínicas. Então, é previsível que tenha efeitos adversos, e aí você decide risco-benefício. Não há nenhuma dúvida que os benefícios são insuperavelmente maiores do que o risco. Agora, todavia, antes de encerrarmos, eu queria saber da questão da Covid longa, que são pessoas que ainda sentem os efeitos da Covid, muitas vezes não conseguem detectar com muita facilidade. Como é que é o procedimento? Que tipo de sintoma que a pessoa tem que pode levar a essa percepção que é uma Covid longa? Denise, na época da fase mais grave do Covid, nós intuímos que o Covid poderia não acabar na fase aguda. Então, hoje, isso está absolutamente definido. Covid rebote, que é o indivíduo que teve o Covid, os exames positivos e que negativo. E o Covid prolongado. O que, para mim, é uma novidade, é que esse Covid prolongado pode ter um tempo muito maior do que era estimado. E hoje está claríssimo. Você vê as síndromes neuropsiquiátricas, que atingem 20% a 30% dos indivíduos que tiveram Covid, é uma síndrome prolongada. A doença cardiovascular, ela tem consequências. Nós acabamos de dar alta da UTI para uma senhora que teve Covid, internou por conta de um infarto. Nós conduzimos do ponto de vista de sustentação da vida e fizemos agora os exames, o cateterismo coronário. Ela não tem nada. Provavelmente o Covid causou disparo e deu um infarto. Para que passou o efeito do vírus, essa senhora se recuperou e teve de volta a sua fração de ejeção, que é a força do coração, foi para 30%, hoje está 60%. Então, é isso que eu estou falando. Não é vacina que dá infarto, não é vacina que tem efeito devastador, é o vírus. Então, não tem sentido as pessoas não se vacinar. E essa é a resposta. O que está voltando? Todo mundo esqueceu da pandemia. É incrível que nós voltamos a falar da epidemia pela data, não pelas consequências do que está vendo. É isso, para evitar o problema é vacinar. Continua a mesma recomendação. Todavia, Wippe, muito obrigada pela sua participação. O senhor que é médico infectologista e diretor nacional de infectologia da Rede DOR. Uma boa noite, aproveite o carnaval. Muito obrigado, eu vou ficar escondido. Tá certo, muito obrigada. Com vocês.